Caríssimos fiéis, nós ouvimos nosso Senhor no Evangelho dizendo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E com essas palavras, nosso Senhor estabelece hoje uma verdade fundamental. Não basta parecer justo, é necessário sê-lo verdadeiramente. Meus caros, quantas vezes não nos contentamos com uma religiosidade de aparências? Quantas vezes não nos satisfazemos com o cumprimento exterior dos preceitos, enquanto o nosso coração permanece árido e distante de Deus? Nosso Senhor nos adverte hoje que esta justiça, a justiça dos fariseus, não apenas é insuficiente, mas constitui um verdadeiro obstáculo para a salvação. E para melhor compreendermos este ensinamento, nós podemos considerar três verdades fundamentais. Primeiramente, a insuficiência da justiça farisaica e a necessidade de uma verdadeira justiça interior. Em segundo lugar, a gravidade do pecado da ira e os seus funestos graus. E em terceiro lugar, a obrigação sagrada do perdão e da reconciliação fraterna. Mas, em primeiro lugar, meus caros, quem eram estes fariseus cuja justiça nós devemos superar? Eram homens religiosos, observantes e escrupulosos da lei. Jejuavam 2 vezes por semana, pagavam o dízimo de todas as suas posses, evitavam a impureza legal. Pareciam ser judeus devotos. Contudo, São João Crisóstomo nos adverte que tudo faziam para serem vistos pelos homens. Eis sua justiça uma máscara que encobre a podridão. A justiça farisaica é aquela que se contenta com o exterior, que busca a aprovação humana mais do que a aprovação de Deus. É a justiça daquele que vai à missa dominical, mas passa a semana como se Deus não existisse. É a justiça daquele que reza o terço mecanicamente, enquanto o coração está cheio de ressentimentos. É a justiça daquele que jejua na quaresma, mas não mortifica a língua maledicente. É a justiça daquele que conhece as polêmicas teológicas, mas para se orgulhar e se irar com o próximo. Como nos ensina Santo Agostinho, 2 coisas são necessárias: fazer o bem e fazê-lo bem. Muitos fazem o bem, mas não o fazem bem, porque não o fazem com reta intenção. E São Bernardo de Claraval acrescenta com grande precisão: a quem pareça justo diante dos homens, mas diante de Deus é abominável. A justiça que não nasce da caridade é como o símbolo que retine. Meus caros, esta falsa justiça é mais perigosa que o pecado manifesto, pois o pecador reconhece, ou pelo menos pode reconhecer, a sua miséria, e assim pode se converter, enquanto o falso justo, cego por sua suposta virtude, fecha-se à graça. Lembremos-nos da parábola do fariseu e do publicano. Um saiu justificado do templo, mas o outro não. Quem é que saiu justificado? Precisamente aquele que reconheceu a sua indignidade.
E aí nós podemos considerar, meus caros, quantos entre nós não caímos na tentação do cumprimento mínimo? Quantos não nos perguntamos qual é o mínimo que preciso fazer para evitar o pecado mortal? Até onde eu posso ir sem a minha consciência acusar a necessidade da confissão? Acusar a necessidade da confissão para que eu não seja incomodado por me abster da comunhão. Mas diante desta questão, qual é o mínimo que preciso fazer para evitar o pecado mortal? Reflitamos. O mínimo para evitar o pecado mortal já é o suficiente para se jogar nele. Seria abominável tratar quem amamos com o mínimo necessário para mantê-lo vivo. Um pouco de comida, um pouco de água e nada mais para aquele que nós amamos. Se isso soa absurdo para nós, por que faríamos isso com Deus? O mínimo necessário para eu não ser inimigo mortal de Deus. Por que faríamos isso com Deus, que é infinitamente digno de todo o nosso amor? São Gregório Magno entra no âmago desta questão quando afirma: a verdadeira justiça tem compaixão, a falsa justiça tem desdém. Os fariseus desprezavam os pecadores, julgando-se puros, mas quem se julga puro está mais manchado. E aí está o perigo terrível do farisaísmo. Ele nos cega para a nossa própria miséria, enquanto nos torna juízes implacáveis dos outros. Mas passemos agora, meus caros, ao segundo ponto dessa nossa meditação. Cristo não se contenta em condenar o homicídio físico. Ele vai à raiz do mal. Ele vai ao homicídio espiritual que nós cometemos pela ira. Diz nosso Senhor: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de juízo. Observemos a progressão terrível que nosso Senhor apresenta. Primeiro, quem se irar? Eis o movimento interior desordenado, o fogo que começa a arder no coração. Depois, quem disser raca, o desprezo que transborda em palavras. Por fim, quem disser louco, a injúria que destrói a reputação do próximo. São João Crisóstomo comenta dizendo: vedes como Cristo equipara a ira ao homicídio? Porque aquele que se ira contra seu irmão, ainda que não o mate com a mão, já o matou com o coração. Então, meus caros, examinemos a nossa consciência. Quantas vezes não alimentamos a ira em nosso íntimo? Quantas vezes não remoemos ofensas reais ou imaginárias, deixando que o veneno do ressentimento corrompa a nossa alma? E aí Santo Agostinho nos adverte: a ira, se alimentada, torna-se ódio. E o ódio torna o homem homicida, pois está escrito: quem odeia o seu irmão é homicida. E nesse ponto, permitam destacar a incoerência terrível da nossa parte. Nós que somos tão prontos a nos irar contra o próximo,
que tratamos nossos irmãos com severidade implacável, nós mesmos somos tratados por Deus com infinita paciência? Quantas vezes não pecamos? Quantas vezes não voltamos a cair nas mesmas faltas? E contudo, Deus não nos fulmina, não nos rejeita, mas espera pacientemente a nossa conversão? Como ousamos então tratar o próximo com mais severidade que Deus nos trata? Mas consideremos as consequências espirituais devastadoras da ira. São Gregório Magno nos ensina: a ira cega a mente, de modo que não pode discernir o que é reto. A ira cega a mente, de modo que não pode discernir o que é reto. Sob seu domínio, o homem perde a luz da razão e age como uma fera. E de fato, quantas palavras imprudentes não pronunciamos no calor da ira? Quantas decisões desastrosas não tomamos quando dominados por este vício? A ira não apenas nos torna homicidas espirituais, ela destrói a nossa paz interior, perturba nossa oração e nos torna incapazes de perceber a presença de Deus. Justamente a sabedoria dos padres do deserto nos adverte: a ira é um veneno mortífero que, uma vez admitido no coração, corrompe todas as virtudes e transforma o homem em uma morada de demônios. De fato, pensemos, meus caros, que proveito há em jejuar se alimentamos a ira? Que valor tem nossa esmola se o coração está envenenado pelo rancor? A ira anula nossos méritos e torna vãs nossas boas obras. São Basílio Magno não poderia ser mais claro: nada torna o homem tão semelhante aos demônios como deixar-se dominar pela ira. Pois assim como os demônios estão sempre inflamados de furor, assim o iracundo. Quando nos deixamos dominar pela ira, meus caros, transformamo-nos em instrumentos do inferno e não do céu. E então chegamos ao nosso terceiro ponto deste sermão, que é como que o coroamento dos anteriores. Cristo não apenas condena a ira, ele nos mostra o remédio, que é a reconciliação. Se estiveres apresentando tua oferta diante do altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar tua oferta. Notemos, meus caros, a radicalidade desta exigência. Estamos no momento mais sagrado, oferecendo sacrifício a Deus, e nosso Senhor nos manda interromper tudo para buscar a reconciliação. Como explica Santo Ambrósio, se guardas rancor enquanto ofereces teu sacrifício, tua oferenda é rejeitada. Primeiro purifica teu coração e depois apresenta a tua oblação. Mas aqui é necessário esclarecer um mal-entendido comum. O perdão cristão não é algo sentimental, não é dar as mãos e dançar a ciranda cantando cantigas de roda, como se nada jamais tivesse acontecido. Não, o perdão cristão é algo muito mais profundo e, portanto, mais exigente. Não se contenta com aparências, não é um perdão farisaico. É colocar-se diante de Deus como realmente somos, pecadores necessitados de misericórdia. E desta consciência nascer o desejo sincero do bem do próximo e a disposição para a caridade.
O verdadeiro perdão não significa fingir que a ofensa não existiu, nem exige que sintamos afeição natural por quem nos feriu. Isso seria, inclusive, irracional, contrário à natureza. O perdão é um ato da vontade iluminada pela graça, que escolhe não desejar o mal ao ofensor, e mais ainda, desejar-lhe o bem supremo, que é a salvação eterna. Portanto, desejar, se necessário, a sua conversão. Nós podemos perdoar mesmo quando a ferida ainda dói, mesmo quando a memória ainda traz amargura. O perdão não é esquecimento, é transformação do veneno em remédio, de maldição em bênção. Se a ferida não doesse, se a memória não incomodasse, justamente não haveria mérito no perdão, não haveria sacrifício. São Vicente de Paulo, mestre da caridade, nos ensina: a cólera jamais fez bem algum. É preciso conquistar os corações pela doçura e pela paciência, a imitação de nosso Senhor. O perdão cristão é, portanto, participação na própria natureza divina. É imitar Cristo que, pregado na cruz, exclamou: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. É justamente escolher a caridade no momento da dor. São João Crisóstomo nos exorta: não diz Cristo se teu irmão tem algo contra ti sem razão, mas simplesmente se tem algo contra ti. Ainda que seja ele o culpado, cabe a ti dar o primeiro passo. Eis a nobreza do perdão cristão. Não espera que o outro reconheça seu erro. Ele toma a iniciativa da reconciliação. Santo Agostinho coloca a questão em termos que não admitem evasivas. Queres que Deus te perdoe? Perdoa tu primeiro. Queres receber misericórdia? Exercita com teu próximo. Como podes pedir a Deus o que negas ao teu irmão? E São Leão Magno acrescenta: como ousamos dizer, perdoai-nos nossas dívidas, se nosso coração está fechado ao perdão? Fazemo-nos mentirosos diante de Deus quando pedimos o que não queremos dar. Ou então, meus caros, nós poderíamos dizer: consideramos dispensável o perdão de Deus, já que negamos nosso perdão ao próximo. Eis então, meus caros, 3 lições que o Divino Mestre nos oferece hoje. Primeiramente, nossa justiça deve brotar do coração e não das aparências. Não basta cumprir exteriormente os preceitos, é preciso que o amor de Deus transforme o nosso interior. Segunda lição: devemos vigiar constantemente contra o veneno da ira, lembrando-nos que Deus nos trata com infinita paciência e assim devemos tratar os nossos irmãos. Em terceiro lugar, o perdão não é opcional. Na santa religião de Deus, o perdão não é opcional, é condição indispensável para que as nossas orações sejam ouvidas. De fato, meus caros, quem dentre nós pode dizer que não tem alguma conta a ajustar? Quem pode afirmar que seu coração está completamente livre de ressentimentos? Nós não somos robôs nem repolhos. Não saiamos hoje desta capela sem o firme propósito de buscar a reconciliação. Talvez haja alguém a quem precisamos perdoar.
Talvez haja alguém a quem nós precisamos pedir perdão. Não demos desculpas. Não esperemos que o outro dê o primeiro passo. Permitam-me ainda ser mais concreto. Na família onde reina a discórdia há anos, onde irmãos não se falam, onde pais e filhos se tratam como estranhos, ali nosso Senhor está chamando a reconciliação, de forma muito concreta. Em um ambiente de trabalho envenenado por invejas e maledicências, ali nosso Senhor pede que sejamos outros Cristos, que sejamos instrumentos de paz. No coração que guarda mágoa de uma traição, de uma injustiça sofrida, ali nosso Senhor quer fazer morada. Mas Ele só pode habitar se nós abrirmos a porta a Ele por meio do perdão. São Francisco de Sales, doutor da mansidão, nos exorta: a mansidão para com o próximo e a humildade para com Deus são as verdadeiras irmãs da caridade. São como duas pérolas preciosas e incomparáveis. Meus caros, não há caminho para a santidade que não passe pela mansidão e pelo perdão. Podemos praticar todas as devoções, podemos multiplicar nossas penitências, mas se nosso coração permanece duro para com o próximo, tudo é vão. São Gregório Nazianzeno nos assegura: nada agrada tanto a Deus como o perdão das injúrias. É este o sacrifício mais aceito, o incenso mais suave que podemos oferecer ao Altíssimo. Que doçura experimentaremos quando, libertos do peso do ressentimento, pudermos apresentar a Deus um coração purificado. Que paz inundará nossa alma quando, reconciliados com os nossos irmãos, pudermos rezar com sinceridade: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Justamente, Santo Afonso de Ligório nos recorda uma verdade fundamental. A medida do nosso amor a Deus é o amor que temos ao próximo. Quem diz amar a Deus e guarda ódio no coração é mentiroso. Meus caros, não nos enganemos. Não é possível estar em paz com Deus enquanto estamos em guerra com o próximo. Portanto, meus caros, que a Santíssima Virgem, Mãe de Misericórdia, nos alcance a graça de imitar seu Divino Filho na mansidão e no perdão. Ela, a Mãe das Dores, que ao pé da cruz perdoou os algozes do seu Filho, que ela nos ensine a perdoar. Que ela, que nunca conheceu a mancha do pecado, nos ajude a superar a falsa justiça dos fariseus. Que ela, que é a sede da sabedoria, nos mostre o caminho da verdadeira santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.